Gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Catiana, vim ministrar para vocês uma aula de biologia sobre o sistema endócrino. Logo, eu que estou a sofrer com um probleminha nesse sistema. Então, sobre isso, para não restar mais dúvida, vou explicar sobre todas as glândulas, sobre tudo o que acontece nesse sistema, a liberação de hormônio, para ninguém mais ter nenhuma dúvida. E explicar bastante sobre as localizações de cada glândula. Não quero que ninguém mais tenha nenhuma dúvida sobre esses assuntos. Outra coisa que eu tenho que deixar claro aqui é sobre a minha adaptação. A minha adaptação, como vocês já têm percebido, eu sempre faço para alunos autistas, porque é a minha paixão, são eles. Durante o meu estágio me apaixonei por eles, estou até hoje apaixonada nesses alunos autistas e assim, sempre faço aula pensando neles. Como eu já sei que vão de casos do leve, o médio e severo, hoje a gente já está usando a nova conformação, que é o CID-11, tá, gente? Isso é novo, entrou em vigor agora, em 2021. E assim, sobre a nossa inclusão social, esses alunos já estão em sala, só que a gente tem que entender que mais futuramente esses alunos vão ser em maiores quantidades, porque as taxas de crescimento, essas taxas, vamos supor, de a cada 10 nascimentos um é autista. Então a gente vai se deparar muito com isso mais na frente, nós professores. Então a gente tem que se adaptar a esse mundo fantástico e lindo que é o autista. Então pensando nele, eu sempre faço minhas aulas para eles e para vocês. Eu espero que gostem. Minha aula é sobre o sistema endócrino. Obrigada. Sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas responsável pela produção de hormônio que atua em órgãos específicos, sendo elas três tipos de glândulas: endócrinas, exócrinas e mistas. O que podemos falar de cada uma, né? A endócrinas, que vai ser as que mais a gente vai estudar agora, elas secretam hormônio, né? São os mensageiros químicos que influenciam e controlam as atividades de outros tecidos e órgãos. Já a exócrina são aquelas que precisam, elas agem sobre túbulos, sobre ductos, entendeu? Não é pelo sangue, não vai na corrente sanguínea. E as mistas são as que fazem as duas coisas junto, exercem os dois papéis. As exócrinas, como eu mesmo falei para vocês, elas eliminam suas secreções na superfície livre, ou seja, na superfície do corpo ou na luz de órgãos. Elas possuem ductos, por meio de ductos que elas liberam essa secreção, especializado para eliminar as substâncias produzidas. Sendo assim, uma glândula exócrina apresenta duas porções distintas, a porção secretora e os ductos glandulares. O que acontece aqui nesses exemplos? Essa glândula sudoríferas é a do suor. Você vai exercer um calor, fazer um exercício, vai começar a transpirar. Essa aqui é a sebácea, aqui ó, vai acontecer essas espinhas aqui. Essa outra aqui é a lacrimal, ó, a lacrimal, que é o da lágrima. E essa aqui, a do leite, que é a mamária. Então, essas aqui são as glândulas exócrinas. Tem muito mais outras, tá? Só um exemplo para vocês conseguirem distinguir. As glândulas mistas possuem uma região endócrina e uma região exócrina. Então, o que acontece aqui? Um dos nossos exemplos aqui é o pâncreas. Aqui, ó. É essa partezinha bem aqui, ó, que tá matando a professora, tá, gente? Vesícula biliar. Outra parte aqui, o ovário, que compreende essa parte aqui de baixo, e o último exemplo, o testículo. Aqui, o que acontece? Esses três aqui, tem até outros, tá? Eles possuem tanto os hormônios, podem chegar aqui pelo sangue, corrente sanguínea, como pode chegar por esses ductos. Porque olha aqui, ó, tanto todos eles têm ductos. Aqui, ó, pâncreas, ó. Aqui. Então, ductos capilares, todos eles têm. Então, eles podem exercer as duas funções, por isso são chamados de glândulas mistas. E aqui, as nossas glândulas principais do sistema endócrino.
A primeira aqui, ele fiz essa listinha, é a hipófise. Tem a imagem aí do lado para vocês estarem conferindo. A segunda, glândula tireoide. Importantíssima, tá, gente? Terceira, glândula paratireoide. Glândulas suprarrenais ou adrenais. Pâncreas, gônadas, que vai ovários e testículos. Timo e glândula pineal. Aqui eu deixei uma imagem, né, mostrando toda a localização delas, de cada uma delas, para vocês conseguirem compreender onde cada uma estão. Nunca mais ninguém esquecer. O hipotálamo fica situado lá na região do encéfalo, essa regiãozinha aí onde mostra a imagem, essa aqui, as duas imagens, para vocês ficarem sabendo aqui, ó. Aqui eu coloquei homeostase, é manter o equilíbrio de todo o corpo, porque é o que o nosso corpo tende a todo momento, que é manter o equilíbrio, e essa parte aí, junto com a hipófise e mais os nossos conjuntos de glândulas, tenta a todo momento fazer as liberações do hormônio e fazer com que nosso corpo esteja em perfeito equilíbrio. Também produz dois hormônios, um deles chamado ocitocina. A ocitocina está presente na contração do útero, quando a mamãe vai ter o seu bebezinho lá, a ocitocina faz aquela contração para acontecer o nascimento do útero. E também na produção de leite. O que acontece também? Ocitocina também é reconhecida como o hormônio do amor, por conta de beijos, abraços, aquele abraço alongado, aquele abraço longo, tá, gente? Um abraço forte faz a liberação desse hormônio. Também o prazer feminino, o prazer masculino, tudo está situado a esse hormônio. Por isso que ele é um dos conhecidos como o hormônio do prazer, do amor. Aqui também temos a DH, hormônio diurético, atua na absorção de água pelos rins. Então, ele faz todo aquele controle, balancete de água, retenção de água. O que eu quero deixar bem claro para vocês, meninos, é que o que acontece? O sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, estão altamente interligados os dois, por conta do eixo hipotálamo e hipófise. Então, não tem como um existir sem o outro. Vou explicar uma explicação mais rápida. Aqui a gente tem um sistema nervoso, né, central. E aqui o hipotálamo, que eu acabei de explicar. Aqui a hipófise, ainda vou explicar, e as glândulas endócrinas. Aqui, olha só, como que acontece. O sistema nervoso manda para o hipotálamo, que o hipotálamo manda para a hipófise, e a hipófise manda para as glândulas, né, endócrinas. Já as glândulas endócrinas, aqui, ó, tudo por meio de corrente sanguínea, secreta os hormônios. Então, tudo não tem como uma coisa não estar interligado, o sistema nervoso com o sistema endócrino. Um precisa do outro para poder exercer todo esse controle hormonal, esse controle aí de sistema, esse sistema que eles colocaram. O que podemos abreviar mais ainda para vocês conseguirem entender é que aqui era como se fosse o patrão, aqui o diretor, né? O patrão manda a ordem para o diretor manda a ordem para o gerente manda a ordem para, né, os vendedores e os vendedores vendem para os clientes. Então, é só uma sequencinha para vocês entenderem que o sistema nervoso está interligado com o sistema endócrino. Hipófise, glândula mestra, situada no centro aqui do cérebro, essa partezinha aqui, possui dois lóbulos, como vemos aqui na imagem. Um lóbulo é o adenohipófise, que onde está o hormônio da hipófise, aqui, ó. E no outro lóbulo, que é o lóbulo posterior, neurohipófise, quem comanda vai ser o hipotálamo aqui, onde vai ter os dois hormônios do hipotálamo. Os dois lóbulos, o anterior chamado adenohipófise e o posterior neurohipófise.
sendo que aqui somente a adenohipófise vai produzir os hormônios da hipófise. Gente, aqui é a parte mais explicativa da hipófise. Como eu falei, ela tem dois lóbulos, um anterior e o outro posterior. Esse lóbulo aqui, ó, o posterior, ele é responsável por esses hormônios aqui, ó, o ADH, que trabalha lá no rim, na parte, né, de água, lembra da água, da retenção dos líquidos? Pois é, ocitocina na contração da mamãe, tem o bebezinho aqui. Também temos aqui a produção do leite, né? Age aqui também, esses hormônios femininos. Ocitocina também é aquela do abraço que eu expliquei, né? O hormônio do prazer. Esses hormônios aqui são produzidos aqui, porém é o hipotálamo, né? Que faz eles. Então, essa parte aqui é o responsável, é o hipotálamo. Já na outra, aqui nessa parte, toda essa parte aqui de hormônio é a hipófise que desenvolve. Então, FSH e LH, os hormônios lá das gônadas, lá da parte do sexual, aqui ó, o ovário, o testículo, aqui ó, ACTH, nas adrenais, aqui ó, vamos trabalhar aqui nas adrenais. Já a prolactina também, que é a produção do leite aqui ó, quando a mamãe vai ter o bebê, vai começar a produzir o leite. Já aqui no hormônio do crescimento, GH e STH, o que acontece? Toda a nossa fase da vida, né? Desde o início lá, a gente precisa desenvolver esse hormônio para poder conseguir manter essas fases. E esse hormônio é essencial para o crescimento. Aqui ele vai agir nos ossos e no músculo. Também temos aqui o TSH, que é o hormônio estimulante da glândula da tireoide. O que acontece aqui? Essa glândula é importantíssima, vou falar dela para vocês. Importantíssima. Ela faz também todo esse trabalho aqui, ó, de regular os metabolismos, de organização. Ela tem que estar 100% bem para tudo no nosso corpo seguir uma linha de equilíbrio. Só para deixar bem explicado aqui os hormônios da hipófise, né, para vocês. O ACTH age nas suprarrenais, fazendo o controle do balanço hídrico do corpo. O importantíssimo TSH age sobre a glândula da tireoide, aumentando as taxas do metabolismo, fazendo todo o equilíbrio. Aqui, o FSH no controle no homem, lá na espermatogênese, na presença de testosterona e na mulher nos folículos ovarianos. Já o LH age nas gônadas, estimula o desenvolvimento, a produção de andrógeno lá nos hormônios sexuais masculinos e o principal deles, né, como todos sabemos, testosterona. Já o hormônio do crescimento, vou explicar o excesso dele e a falta dele, que geram duas doencinhas. Estimula o crescimento. Lembra de todas as fases que eu falei, que a gente precisa desse hormônio para o crescimento em todas as fases? Então, e aqui, por último, a prolactina, que estimula a produção dos leites nos mamíferos. Aqui uma fotinha de um bebê e sendo amamentado por sua mamãe. Como eu falei para vocês, né, sobre as doenças do hormônio GSH. Então, o que acontece? Como eu falei, eles desenvolvem as nossas fases do crescimento. Todas as fases do crescimento precisam desse hormônio. Beleza? Mas e se a gente não tiver esse hormônio? E se ele tiver em falta? O que vai acontecer? Pois é, na falta desse hormônio, vai acontecer isso aqui, chamado nanismo. A pessoa não vai desenvolver, como você pode observar aqui, e vai ter esse padrão aqui, pequeno, muitas vezes chamado, preconceituosamente, de anão. Então, mas isso é uma doença, tá, gente? Nanismo, e por conta desse hormônio, GSH, a falta dele causa isso aqui. Já aqui é o excesso, né? Como vemos. Esse casal aqui, né, é um típico do Facebook e do Instagram, para vocês jovens que gostam de olhar isso, eles estão lá nas páginas. É um casal e olha a altura
do homem. Agora, olha a altura da namorada. Então, o excesso desse hormônio fez isso com o namorado dela. Lá na puberdade, ele começou, né, ter esse excesso, ele até explica numa das páginas dele, e não houve mais, não teve mais jeito, ele disparou a crescer desesperadamente. Lógico, faz tratamento para conseguir voltar, né? Conseguir, nem voltar, é conseguir dar uma parada, né? Nesse crescimento. Mas tá aí, para vocês terem uma observação que o excesso dele tornou ele nessa altura. E olha ela aqui, a altura, para você ver o tamanho que a pessoa consegue ficar. E essa parte aqui chamamos de gigantismo. Vocês já devem ter visto alguém por aí com uma altura assim, fora do padrão mesmo, normal da gente. Gente, aqui a nossa maravilhosa, né, como eu falei para vocês, a especial glândula da tireoide, ela possui esse formato de borboleta. Aqui vai estar encaixado o osso, né, do pescoço. Ela faz essa voltinha bem irrigada, como vocês podem ver. Possui várias funções. Entre elas, elas agem nos órgãos, seria ele o coração, o cérebro, e o fígado e rim. Então, se sofrer qualquer disfunção nessa tireoide, tanto por lado do excesso como da falta, esses órgãos aí já vão sofrer com isso. Também aqui embaixo, ela vai interferir no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Justamente lá na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, que é onde as doenças da tireoide são mais observadas aí no controle do peso, porque ela pode tanto aumentar o peso como diminuir o peso. A memória, vai acontecer a perda, a concentração e aqui o humor. No humor, muitas vezes, caso essa disfunção esteja muito lá embaixo, com muita falta do hormônio, pode ocorrer até uma depressão. E o controle emocional, né? Então, vocês notam aí a importância dela para o controle de todo o corpo. Como ela tem a sua importância. Aqui também tiramos o quê? 3 hormônios da tireoide. Quais seriam eles? Como vocês observam aqui, T3, né? Por quê? Porque os nomes são enormes, não tem como uma pessoa chegar até numa farmácia e comprar um remédio com esse nome aqui. Então, vamos lá. É tri, que vai do 3, né? Iodo, que é todo o porquê dessa glândula trabalhar. E tironina, né? Que é o famoso T3. Então, é melhor falar só T3 na farmácia. Ou no próprio exame, que é um dos exames lá. Tiroxina, T4, e aqui calcitonina. Então, gente, quando vai se fazer os exames, são esses hormônios junto com o TSH que faz para saber se está com alguma disfunção lá na tireoide. Esses hormônios aqui são importantíssimos. Então, a falta dele, sabe, desequilibra total o corpo. Total. Dizem que a tireoide, né? As doenças da tireoide, elas surgiam mais em mulheres com 40 anos, mas esses dados já tá meio ultrapassado. A gente vê que hoje já surge com os dados bem mais jovens, as pessoas estão apresentando, tá? Uma das doenças da tireoide é o hipotireoidismo, outra é o hipertireoidismo. O hipotireoidismo, ele apresenta, né, uma baixa do hormônio T3, T4, mais TSH, e essa baixa do hormônio faz com que as taxas do metabolismo fiquem baixas, gerando, né, o hipotireoidismo. Daí, então, a pessoa vai ter um sintoma de sonolência, cansaço, queda de cabelo, aqui, a pele seca, lábios, cabelo e todo o cansaço que o hipotireoidismo dá. Aqui também, ó, as pessoas apresentam dizer que tem uma pressão, sentem uma pressão aqui, nessa área, onde fica a glândula. Ele, como a pessoa nesse estado aqui, ela já está com todas as funções baixa, né? Porque a tireoide não está trabalhando bem, então ela tende a ganhar um pouco de peso. Já que no hipertireoidismo, já é o metabolismo acelerado, o hormônio já está
em excesso e começa a produzir, né, o metabolismo vai acelerar, a pessoa vai emagrecer bastante e vai depois aparecer esses sintomas nos olhos. Aqui no hipertiroidismo é o excesso. Aqui também temos o bôlcio, que é quando ela se forma aqui e dá esse aumento alterado aqui da tireoide. Isso aqui era muito visto mais antigamente, quando a gente não tinha a lei, né, do iodo, do sal na nossa alimentação. Então, as pessoas sofriam com a queda do hormônio e ainda não tinha o suplemento na alimentação, que hoje já é posto, já é lei, né? Na alimentação, no sal, ter o iodo. Aí acontecia isso aqui, o bôlcio. Aqui, gente, temos as suprarrenais, né? Então, as suprarrenais são duas glândulas que ficam acima dos rins. Aqui eu coloquei só elas, para vocês terem noção da imagem. Mas aqui, ó, o nosso rim. E elas ficam aqui, ó, acoplada na pontinha aqui do nosso rim. São dois, tá? Coloquei só uma imagem para vocês terem melhor visão. As adrenais, né? Como eu falei, sobre os rins. Existem duas regiões dela, onde essa região é uma cortical e a outra medular. Já aqui eu apresento um hormônio dela, que é a adrenalina, é importantíssimo no organismo humano e serve para manter o tônus nas paredes dos vasos e sangue. Mais na frente vou explicar sobre a adrenalina. Aqui, já no córtex, né, como eu citei lá, só para lembrar aqui, ó, como é que ela fica aqui, ó, os rins e ela acoplada aqui. No córtex, a gente tem o hormônio glicocorticoide, relacionado com o metabolismo da glicose e atua, como o próprio nome já lembra, anti-inflamatório, entendeu? E aqui embaixo, a gente temos um da linha mineral corticoide, também possui influência no equilíbrio eletrólico, balanço de íons e água sobre o nosso corpo. O principal dele, no caso, a aldosterona. Já aqui, só para mostrar como é no córtex, né? Aqui a parte cortada. Aqui vai representar o córtex da suprarrenal. E aqui, nessa parte já aqui de dentro, vai representar a medula. Aqui embaixo será o rim. Igual, mostra a figurinha aqui, ó. A imagem aqui. Aqui, na medula, né? Temos os hormônios androgênio, hormônios sexuais. Aqui a adrenalina, já citei ela lá. Função de atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o corpo em alerta, esperto, né, para qualquer situação. No caso, situações de emoções, estresse, luta, fuga, excitação e medo. Coloquei aqui, né, isso aqui, nem me chamem para fazer, que a minha adrenalina, eu sou uma velha de 70 anos para isso aqui. Então, aqui do lado, coloquei uma fotinha para vocês verem os rins, a aorta renal aqui, a outra aorta aqui, os uréteres, para vocês darem uma olhada, as cavidades aqui, ó, a veia cava aqui, rim e ela aqui, bonitinha, no seu lugarzinho. Aqui, gente, o pâncreas, né? Uma glândula mista. Quando ela é mista, eu já expliquei, ela tanto libera o hormônio pelas correntes sanguíneas, como ela libera pelos ductos capilares, faz as duas coisas. Aqui a imagem, o pâncreas, essa parte aqui, ó, você vê que ela fica logo aqui abaixo, todos os órgãos aqui, ó, acopladinho, e ela fica aqui abaixo. Logo em seguida, né, aqui é uma região endócrina, compreende as ilhas pancreáticas, antigamente se usava esse nome, ilhotas de Langerhans, hoje, nova conformação, ilhas pancreáticas.
que acontece aqui? Elas liberam enzimas digestivas no intestino e secretam os hormônios. O principal deles, né, os dois, insulina e glucagon. Aqui mais uma parte aqui, ó, para vocês conseguirem ver. Aqui, gente, vamos falar da insulina. Então, mais uma vez, glândula mista, essa parte endócrina, que é a que secreta o hormônio direto no sangue aqui, ó, vai ser secretado aqui, vai vir pela corrente sanguínea. Essa outra parte aqui é a exócrina, que esses são lançados pelos ductos. Lembrando de novo aqui, ó, que tá tocando na minha ferida, que é onde eu tô com probleminha, os ductos. E aí, ó, vão ser secretados por aqui, na parte exócrina. Esse é o nosso pâncreas. Então, aqui no pâncreas, a gente tem a insulina. Insulina reduz a concentração de glicose no sangue. A sua carência provoca aumento na taxa de açúcar no sangue, causando assim o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Lembrando também que no diabetes tipo 2 não há essa falta. Não vai haver essa falta no corpo. Mas o que vai acontecer? O não aproveitamento, o mal, como é que eu posso falar? O mau uso, como se fosse o mau uso. O sedentarismo. A nossa rotina de vida, vamos supor assim, atrapalhe essa parte aqui da insulina trabalhar e ela vai chegar a ser ineficiente, onde vai gerar o diabetes mellitus. Aqui embaixo, glucagon aumenta o nível de glicose no sangue. Aqui o tipo de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Aqui o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune com destruição total das células betas lá do pâncreas, responsável pela produção de insulina. Aqui não vai haver insulina. Se desenvolve na infância ou adolescência e não pode ser tratada com comprimido, apenas com insulina. Isso aqui tipo 1, aqui já na adolescência, aqui já não produz, né? Então, vai ter que repor essa insulina. Aqui no tipo 2, mais de 90%, a diminuição da produção ou a resistência da insulina. Tem insulina, mas não funciona. Lembra que eu expliquei? Na maioria, se desenvolve após os 35 anos e está associado a outras doenças, como obesidade, sedentarismo, tá, gente? Hipertensão, pressão alta e dislipidemia, que são doenças do colesterol, colesterol, triglicerídeo ali. Então, essas doenças associadas aqui levam a se ter o diabetes tipo 2. E uma das principais é o sedentarismo aqui, ó. Você vai ficando sedentária, você vai automaticamente engordando, automaticamente seu corpo vai precisar de mais insulina para demandar aqui no corpo. E o que vai acontecer? Essa insulina que já está resistente, né? Que já está diminuída, simplesmente pode ser que não queira mais nem trabalhar. Então, surge aí o diabetes tipo 2. Também conhecido, quando a pessoa está com sobrepeso, as pessoas usam o termo pré-diabetes. Então, todo sobrepeso é um pré-diabetes. Aqui o ovário feminino. São glândulas reprodutoras femininas que produzem os óvulos e hormônios estrogênio e progesterona. Aqui eu coloquei uma imagem, onde vocês vão ver aqui a parte da vulva, aqui a entrada da vagina, o útero, ovário, são essas duas aqui, ó, que vai ser onde vai agir aqui no ovário, o endométrio, tubo uterina e esses pontinhos vermelhos, como se fosse a menstruação, que ocorre, né, nas meninas. Vamos falar aqui do ciclo menstrual. Esse ciclo aqui, eu coloquei um ciclo de 28 dias, mas acontecendo qualquer alteração, esse ciclo muda, tá? Então, aqui, ó, os primeiros dias de menstruação, vai ser nesses aqui.
Aqui, após a menstruação, vai começar a crescer os fólicos. E aqui, no 14º dia, né, 14 esses dias aqui, vai estar ocorrendo a ovulação, que no caso vai ser onde o hormônio LH e o FSH vão estar altíssimo, né, esperando esse foco, né, para ter essa gravidez. Caso não ocorra, né, caso não ocorra aqui, o corpo lúteo aqui começa a se fechar, né, e degenerar esse óvulo. Aqui o endométrio já está bem alto, ele vai começar uma escamação, porque ele vai perceber que não houve a iminência de uma gestação nem nada, então ele vai começar a descamar para gerar uma nova menstruação. E assim segue o ciclo até de novo. Esse é o ciclo menstrual da mulher. Aqui, já nos meninos, a parte do testículo, são glândulas reprodutoras masculinas que produzem espermatozoide, o hormônio e hormônio testosterona. Nessa parte aqui do testículo, aqui ó, epidídimo, escroto, testículo, então vai ser produzida essa parte aqui. Aqui outra esqueminha, que dá para vocês verem a parte aqui, até a parte da bexiga e os ductos aqui. Aqui, gente, temos a glândula pineal, também, né, situada aqui, pertinho do hipotálamo, junto com a pituitária, aqui, que é a hipófise, né? Ela vai ficar nessa situada aqui, ó, tá aqui em vermelho. Ela é responsável pela manutenção da regulação endócrina, equilíbrio do corpo, integridade do sistema imune e do balanço diário metabólico, conhecido como nosso relógio biológico. Não deixando de falar aqui sobre o seu hormônio, é a melatonina. A melatonina, ela interfere nos sistemas imunitário, hormonal e nervoso e na regulação do nosso sono. Deixei uma formulazinha aqui para vocês olharem.